Diante de tanta informação via internet, a gente até se pergunta assim, o que fazer, né? Porque, bem ou mal, todo mundo hoje é vitrine por conta do celular, por conta da internet, e isso é salutar, eu não tenho dúvidas nenhuma. Mas a minha discussão é qual é o impacto disto na situação social da nossa sociedade, que é dividida em várias classes sociais. E nós temos um Brasil que tem todo um potencial, mas tem uma governância precária, pequena, onde a classe política está preocupada apenas com o seu bem-estar e ilude a população. A gente vê isso no período eleitoral. Nós estamos aí no período eleitoral, 45 dias, né? Pouco menos agora, mas a gente percebe que é uma fantasia aquilo ali. E saindo daquele cenário, a gente vê a realidade. E aí eu quero discutir a realidade do meu mundo. Eu respeito todos os mundos aí que é colocado na internet. Mas o meu mundo, aqui da Rua Uruguai, Parque Paraíso, cidade de Itapecerica da Serra, eu costumo dizer que moramos numa grande favela. Agora, é uma favela do tempo atual, não é a favela do século XX que começava com a invasão, com as tábuas, né, o madeiramento, etc. Hoje nós temos uma favelização que também é uma ocupação, mas por conta do crescimento da construção civil, né, até a facilidade de comprar materiais e tal, as favelas, elas são de alvenarias, não acabadas, não organizadas, e aí eu toco na questão, a favela, na minha avaliação hoje, é a não organização, e essa não organização se reflete na falta de oxigenação. Então a favela é algo que eu classifico hoje como um espaço de moradia sem oxigênio. Por que eu digo isso? Porque é uma casa colada na outra. Não tem planejamento. Vielas, né? Esgoto correndo a céu aberto. Ou às vezes você tem um bairro como o Parque Paraíso aqui, embora se confunde, né, com ocupações também, mas eu moro, por exemplo, numa rua que ela tem os terrenos, né, de 250 metros quadrados. Aqui é declive, são 34 degraus. Isso é um problema, tanto para mim, enquanto um cardíaco, e futuramente a própria velhice. Tá? Eu acredito que uma construção organizada deveria ser em áreas planas, principalmente você focando na questão de acidentes ou de dificuldades para o idoso e etc. mais. Penso que hoje o nosso município deveria se preocupar com a questão plana, a questão da oxigenação, e essa oxigenação significa que tem que ter área de lazer, que tem que ter os espaços, enfim, algo que facilite a vida das pessoas. E aí eu pego um gancho, discutindo essa questão da internet, do podcast do Flow, e o Igor, por 3 minutos, ele faz uma campanha pertinente ao que aconteceu no Morro do Índio, ali em Águas Espraiadas, né? São Paulo, em que o parceiro dele, Ferrer, que é ali da região do Capão Redondo, que tem toda uma discussão social, não tira esse mérito dele, é um escritor, mas que vive, né, de discutir essa questão, e parece que essa questão ela acaba se tornando um ganho, né? Eu não vejo a questão profunda mesmo. E aí o Hugo faz um apelo que as pessoas depositem, tem o Pix, tem o QR Code e tal. Ele faz toda uma campanha ali sentado e tal, para 400 famílias que estão desabrigadas por conta de um incêndio. E ele fala que essa tragédia ela ocorre constantemente. Ora, a tragédia é algo que não dá para evitar. E aí eu toco na questão que o Flow e todos os outros que têm acesso a muita gente, né, poderia trabalhar uma conscientização
nesse sentido, discutindo o que eu falo de uma favelização, porque eu moro numa favela. Você tem, talvez, modelos, né? Aqui ainda está dividido os lotes e tal, mas as condições são precárias também. Não tem oxigênio, não tem uma área de lazer aqui na minha rua. Aliás, os políticos eles vêm na rua de baixo, que é 25 metros, pegando ali, na verdade é 50 metros, porque tem um terreno do fundo que é 25 metros. Então, da entrada do meu portão, a entrada do outro portão do vizinho do lado é 50 metros. Você tem uma avenida chamada Avenida Guatemala, que do outro lado houve uma ocupação e praticamente a maior favela aqui do Parque Paraíso. Tá, as pessoas estão ali porque na ocasião, há, sei lá, 30, 40 anos atrás, até porque eu sou antes dessa favela, eu era criança, brincava nas matas aqui, a nossa cidade tinha uma tradição de ser uma cidade com verde em abundância e hoje ela praticamente perdeu essa característica por conta da ocupação do solo desorganizada e temos esse problema. E aí os políticos vêm tudo aqui. Na Guatemala, mas não vem não, o Uruguai. Eles acham que a Uruguai é melhor, o padrão de vida é melhor do que... E acredito que não. Embora seja uma rua de 150 metros, tem algumas pessoas que passam até dificuldades, até a sua moradia diferente de outros que estão aqui bem organizada, não, mas com 3 pavimentos e tal, né? E aí ele faz toda uma campanha, né? Voltando à discussão do Rio, de arrecadação e tal, o pessoal discute. Aí eu digo assim, porra, por que a gente não discute a solução? Tá, você está arrecadando, ótimo, é uma coisa instantânea ali, é uma coisa emergencial, mas e depois dessa campanha? Para onde que essas pessoas vão? E é isso que eu quero discutir. Então eu queria aproveitar esse espaço do canal para dizer o seguinte, tem um projeto chamado Singapura, que foi o projeto que o Paulo Maluf instalou aqui no estado de São Paulo, que independente do gasto, né, excessivo e tal, denúncias de corrupção, mas é uma proposta extremamente importante que deveria ser levada adiante e trabalhada. O próprio Partido dos Trabalhadores, que o Ferrer tem uma ligação, ele poderia ter feito isso. Quer dizer, nas próprias favelas, você construir verticalmente, você vai ter áreas para ter o lazer, e aí acaba com essa falta de oxigenação. Eu sou um defensor do projeto do Singapura. Isso que deveria ser discutido. Ah, mas o Flow não tem esse papel, só tem o papel mesmo de colocar ajuda, o Pix e tal. Não, cara, eu acredito que não. Como ele mesmo falou, a tal da tragédia e tal, que eu não acredito nessa ideia, porque a favela ela existe porque o governo permitiu, porque não faz absolutamente nada para resolver a situação. E aí a gente tem que discutir solução. Então eu creio que o projeto Singapura, que é a construção vertical, né? Seria uma Coab, né? Mas vertical, sei lá, 5, 8 pavimentos, não sei. O projeto vai dizer, você vai aumentar o número de pessoas verticalmente, né? Em área construída, você vai deixar áreas livres para que possa transitar, entrada de ambulância, entrada de correio, a informação ali. Então, esse Morro do Índio, por exemplo, 400 famílias, imagina se um governo sério fala assim, olha, nós vamos construir aqui, dessas 400 famílias, nós vamos construir os prédios. Vai ter espaço para a unidade básica de saúde, para creche. Por quê? Porque vai ser vertical e vai ser organizado, as ruas, o ponto de luz, de água, o ponto de correio, tudo organizado. Isso vai facilitar, inclusive, a segurança do bairro, por conta do policiamento e tal, que ele entra e sai. Lógico, isso vai depender da própria comunidade em si. É isso. Então, quer dizer, nós poderíamos aproveitar, imagina se eu tivesse a projeção do Flow, né? Fala, cara, vamos trabalhar, além de fazer essa campanha emergencial que eles estão fazendo aí, que é louvável, mas nós temos que acompanhar isso depois. E uma solução seria a construção, quer dizer, você não vai tirar as pessoas dali, que elas já estão habituadas, inclusive próximo dos seus trabalhos, etc. E você vai dar uma característica humanista para o ambiente. Você vai modificar o ambiente
Porque isso vai auxiliar em tudo, na segurança, na saúde, na educação. Eu penso que a bandeira do projeto, de resgatar o projeto Singapura, que é a construção ali nas favelas e organizado e tudo mais, claro, não vamos fazer caixas de fósforo, né? Tem que ser quartos grandes, cozinha grande, fazer um espaço, que a ideia é da oxigenação. É isso. Então eu estreio aí o nosso canal, vamos dizer assim, um vídeo específico discutindo sobre a questão que a favela atual ela é algo que não tem oxigênio, que ela não tem espaço para oxigenação, e essa oxigenação demonstra a falta de saúde pública, a falta de segurança, a falta de lazer. Como é que você vai criar uma criança num ambiente que não tem espaço? Então, quando eu digo que nós temos que discutir a questão que o Flow colocou, que é louvável a campanha, mas e o depois, o dia depois, é o projeto Singapura.